Existem momentos na vida em que tudo o que você acreditava ser real simplesmente desmorona. Instantes em que sua realidade é despedaçada por uma descoberta tão brutal que você questiona se realmente conhecia as pessoas ao seu redor. Meu nome é Fernanda, e durante 35 anos pensei que entendia como o mundo funcionava, até que uma quinta-feira qualquer me mostrou o quão ingênua eu estava sendo. Era final de outubro aqui em Curitiba, e eu acabava de terminar meu plantão no hospital. Trabalho como enfermeira há mais de 10 anos no setor de cardiologia, e sempre me orgulhei da minha capacidade de observar detalhes, de perceber quando algo não estava certo com os pacientes. Irônico pensar nisso agora, considerando como fui completamente cega para o que acontecia bem debaixo do meu nariz, dentro da minha própria casa. Naquela tarde, eu estava exausta. Havíamos perdido 2 pacientes durante a semana, e o ambiente no hospital estava pesado. Quando cheguei em casa no apartamento que divide com meu marido Juliano no bairro Água Verde, tudo o que eu queria era tomar um banho quente e ligar para minha mãe Rosana, que mora em Londrina. Ela sempre conseguia me acalmar nos dias difíceis com suas palavras carinhosas e conselhos sábios. Meu celular estava completamente descarregado. A bateria tinha acabado durante o plantão e eu havia esquecido de levar o carregador para o hospital. Juliano ainda não tinha chegado do trabalho. Ele é vendedor de equipamentos médicos e sempre chega tarde devido às visitas aos clientes. Vi o telefone dele sobre a mesa da sala, conectado ao carregador, e pensei que seria rápido. Apenas uma ligação para minha mãe, nada demais. Afinal, éramos casados há 8 anos e sempre tivemos uma relação de confiança total. Nunca houve motivos para desconfianças ou ciúmes entre nós. Peguei o aparelho com naturalidade, como já havia feito inúmeras vezes antes. Era um gesto automático, corriqueiro, que jamais imaginei que mudaria completamente o rumo da minha vida. Quando a tela acendeu para que eu pudesse discar o número da minha mãe, foi exatamente nesse momento que vi a notificação, uma mensagem nova que havia acabado de chegar. As palavras que apareceram na tela me atingiram como um soco no estômago. Cada letra parecia queimar meus olhos enquanto eu lia aquela frase que jamais esperaria encontrar no telefone do homem com quem compartilhava a cama há quase uma década. A mensagem era explícita, carregada de intimidade e desejo de uma forma que me fez sentir náusea instantaneamente. Mas o verdadeiro choque veio quando olhei para o nome do remetente. Meus olhos piscaram várias vezes, como se estivessem tentando corrigir algum erro de visão. Não podia ser real. Simplesmente não era possível. O nome que aparecia ali era o último que eu jamais esperaria ver associado a esse tipo de mensagem. Patrícia Moreira, minha melhor amiga desde os 17 anos. A mulher que estava ao meu lado no dia do meu casamento como madrinha. Aquela que conhecia todos os meus medos, sonhos e segredos mais profundos. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo depois da minha própria mãe. A fisioterapeuta dedicada que sempre admirei pela sua ética profissional e valores familiares sólidos. Minha mente se recusava a processar aquela informação. Era como se meu cérebro tivesse entrado em modo de proteção, tentando rejeitar uma realidade que era simplesmente inaceitável. Como a Patrícia, que conhece cada detalhe da minha vida matrimonial, que chorou comigo nas minhas tristezas e vibrou com minhas alegrias, poderia estar enviando esse tipo de mensagem para meu marido? Senti minhas pernas amolecerem e precisei me sentar no sofá. O telefone tremeu nas minhas mãos enquanto eu relia aquelas palavras várias vezes, esperando que magicamente elas mudassem, ou que eu descobrisse que estava tendo algum tipo de alucinação causada pelo cansaço extremo do plantão. Mas não, as palavras continuavam lá, cruas e dolorosas como uma ferida aberta. Lembrei-me imediatamente de todas as vezes recentes em que Patrícia havia visitado nossa casa. As tardes de domingo em que ela vinha tomar café conosco, as conversas descontraídas que tínhamos os 3 juntos, os churrascos no apartamento onde ela e o marido Maurício sempre eram convidados especiais. Como ela conseguia me olhar nos olhos, conversar naturalmente, demonstrar carinho e preocupação comigo enquanto mantinha esse relacionamento secreto com Juliano. Minha memória começou a vasculhar cada interação recente entre eles dois.
Procurava desesperadamente por sinais que deveria ter percebido, olhares cúmplices, conversas sussurradas, qualquer indício que pudesse ter me alertado para o que estava acontecendo. Mas, sinceramente, eu nunca havia notado nada suspeito. Eles sempre se trataram com a cordialidade normal de pessoas que se conhecem através de mim. O pior de tudo era a sensação de que meu mundo havia se partido ao meio em questão de segundos. Não era apenas a traição do meu marido que me destroçava, mas também a descoberta de que minha melhor amiga, minha confidente, estava envolvida nessa situação. Era uma dupla traição que atacava os dois pilares mais importantes da minha vida adulta: meu casamento e minha amizade mais preciosa. Comecei a questionar tudo. Cada conversa que tive com Patrícia nas últimas semanas, cada vez que ela me perguntou sobre meu relacionamento com Juliano, cada conselho que ela me deu sobre casamento, será que ela estava coletando informações para usar contra mim? Será que as lágrimas dela, quando eu desabafava sobre pequenos problemas conjugais, eram falsas? Será que ela estava rindo de mim pelas costas, achando-me uma tonta por não perceber o que acontecia bem debaixo do meu nariz? A dor física que senti naquele momento era quase insuportável. Era como se algo pesado tivesse se instalado no meu peito, dificultando minha respiração. Minhas mãos suavam frio e eu sentia uma tontura estranha, como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Nunca havia experimentado uma sensação tão intensa de desespero e confusão ao mesmo tempo. Ouvi o barulho da chave na fechadura e percebi que Juliano estava chegando. Meu coração disparou numa velocidade assustadora. Como eu ia conseguir olhar para ele e agir normalmente depois do que acabara de descobrir? Como fingir que não havia visto aquela mensagem? Rapidamente coloquei o telefone de volta na mesa exatamente como estava e corri para o banheiro, fingindo que estava me arrumando. Olhei para meu reflexo no espelho e vi uma mulher que não reconhecia. Meus olhos estavam vermelhos de lágrimas que nem sabia que haviam começado a cair. Meu rosto estava pálido e minha expressão revelava todo o choque que estava sentindo. Precisava me recompor rapidamente antes que Juliano percebesse que algo estava errado. Enquanto lavava o rosto com água gelada, minha mente fervilhava com 1000 perguntas sem resposta. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como eles conseguiram manter esse relacionamento em segredo? Onde eles se encontravam? Maurício, marido da Patrícia, sabia de alguma coisa? Eu era a única sendo enganada nessa história toda? A sensação de ser uma completa estranha na minha própria vida era avassaladora. Durante 8 anos, construí uma rotina, uma identidade, uma forma de ver o mundo baseada na confiança que tinha em 2 pessoas fundamentais. Agora, descobrir que ambas estavam envolvidas numa mentira gigantesca me fazia questionar absolutamente tudo o que pensava saber sobre relacionamentos, lealdade e amor. Quando saí do banheiro, Juliano já estava na sala assistindo televisão como se fosse apenas mais um dia normal. Ele me cumprimentou com o mesmo beijo no rosto de sempre. Perguntou sobre meu plantão com o mesmo tom carinhoso de costume. Sua naturalidade era perturbadora. Como alguém consegue manter essa fachada de normalidade enquanto trai de forma tão brutal a pessoa que ama? Durante o jantar, tentei observar cada gesto dele, cada palavra, cada expressão facial, em busca de sinais de culpa ou nervosismo. Mas Juliano parecia completamente à vontade, contando sobre seu dia de trabalho, fazendo planos para o final de semana, demonstrando a mesma afeição de sempre. Isso me deixava ainda mais confusa e magoada. Será que eu significava tão pouco para ele que conseguia me trair sem demonstrar o menor remorso? A noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado do homem que havia prometido me amar e respeitar até que a morte nos separasse, eu me sentia como se estivesse dividindo a cama com um completo estranho. Cada vez que ele se movia durante o sono, eu sentia um nó no estômago. Quando ele murmurava algo incompreensível, eu me perguntava se estava sonhando com ela. Não consegui pregar o olho. Fiquei horas olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia descoberto. Uma parte de mim ainda esperava acordar e descobrir que tudo não passava de um pesadelo terrível. Mas cada vez que fechava os olhos, via aquela mensagem novamente, gravada na minha memória como uma marca permanente. Pela manhã, Juliano levantou normal, tomou banho, tomou café
e saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu permaneci na cama, fingindo ainda estar dormindo, porque simplesmente não conseguia encarar mais uma sessão de normalidade forçada. Quando ouvi a porta se fechar, finalmente permiti que as lágrimas que havia estado segurando a noite toda fluíssem livremente. Chorei como não chorava há anos. Era um choro profundo, que vinha das entranhas, carregado de toda a dor, raiva, decepção e sensação de abandono que estava sentindo. Cada soluço era uma tentativa do meu corpo de expelir toda aquela tristeza que havia se acumulado no meu peito durante aquelas horas terríveis. Depois de um tempo, consegui me levantar e ir até a cozinha preparar um café. Precisava pensar com clareza sobre o que fazer a seguir. Confrontar Juliano diretamente? Procurar Patrícia primeiro? Contar para alguém da família? Fingir que não sabia de nada e tentar descobrir mais detalhes? Cada opção parecia trazer consequências devastadoras. Foi nesse momento de reflexão que percebi que minha vida havia se dividido em duas partes distintas. Antes e depois daquela quinta-feira. A mulher que acordou naquela manhã era completamente diferente da que havia chegado do hospital no dia anterior. Uma havia perdido a inocência, a confiança e a sensação de segurança que carregava há décadas. Agora preciso contar para vocês o que aconteceu quando tomei coragem para buscar as respostas que tanto precisava. Me digam aí nos comentários de onde vocês estão assistindo e se já passaram por alguma situação parecida. Não esqueçam de se inscrever no canal Vingança do Dia, porque essa história está apenas começando e vocês não vão querer perder os próximos capítulos dessa revelação que mudou minha vida para sempre. Apertem o sininho das notificações para serem avisados quando o próximo vídeo sair. A decisão de confrontar alguém sobre uma traição não vem de uma hora para outra. Passei 3 dias inteiros numa montanha-russa emocional, oscilando entre a raiva devastadora e uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Durante esses dias, continuei minha rotina no hospital, atendendo pacientes, administrando medicamentos, sorrindo para colegas. Mas por dentro eu estava completamente destruída. No hospital, minha colega Sônia Alves percebeu que algo estava errado. Ela é uma técnica em enfermagem experiente, daquelas pessoas que conseguem ler as emoções dos outros apenas olhando nos olhos. Durante uma pausa para o café, ela se aproximou de mim com aquela preocupação genuína que só as verdadeiras amigas demonstram. Fernanda, você está com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos, me observando atentamente. Quase desabei ali mesmo. A vontade de contar tudo para alguém era quase irresistível, mas algo me segurava. Talvez fosse vergonha, talvez fosse o medo de que a história se espalhasse pelo hospital antes mesmo que eu tivesse certeza do que realmente estava acontecendo. Apenas balancei a cabeça e murmurei algo sobre cansaço excessivo. Mas Sônia não era facilmente enganada. Ela me conhecia há anos e sabia quando eu estava mentindo. Olha, não vou insistir agora, mas quando você quiser conversar, eu estou aqui. Às vezes desabafar ajuda mais do que a gente imagina, disse ela, apertando minha mão carinhosamente antes de voltar para o plantão. Aquele gesto simples de solidariedade quase me fez chorar ali mesmo no meio da copa do hospital. Era reconfortante saber que ainda existiam pessoas genuinamente preocupadas comigo, mesmo que eu não pudesse compartilhar meu sofrimento naquele momento. Em casa, a situação estava ficando insustentável. Juliano continuava agindo como se absolutamente nada tivesse mudado. Ele chegava do trabalho, contava sobre seu dia, perguntava sobre o meu, assistíamos televisão juntos, jantávamos conversando sobre assuntos cotidianos. Essa normalidade artificial estava me deixando louca. O que mais me perturbava era sua capacidade de mentir tão naturalmente. Quando ele me beijava antes de sair para o trabalho, quando me abraçava na cama antes de dormir, quando me perguntava se eu estava bem porque notava que eu estava quieta demais, tudo parecia genuíno. Como alguém desenvolve essa habilidade de ser duas pessoas completamente diferentes ao mesmo tempo? Na sexta-feira à noite, Patrícia ligou. Meu coração quase parou quando vi o nome dela no visor do meu celular. Era nossa tradição conversar pelo telefone pelo menos uma vez por semana, geralmente para colocar a conversa em dia, falar sobre trabalho, família,
planos para o final de semana. Mas dessa vez, atender aquela ligação seria como fingir que eu não sabia que ela estava destruindo meu casamento. Respirei fundo e atendi, tentando manter o tom de voz normal. Oi, Pat. Como você está? Oi, amiga. Tudo bem por aí? Você parece meio estranha, ela disse. E juro que consegui ouvir preocupação genuína na voz dela. Isso me deixou ainda mais confusa. Como ela conseguia demonstrar carinho por mim enquanto mantinha esse relacionamento com meu marido? Estou apenas cansada do trabalho. Você sabe como é, respondi, forçando um tom casual que estava longe de sentir. Que tal marcarmos um almoço no sábado? Faz tempo que não conversamos direito. Posso passar aí em casa para te buscar, ela sugeriu. E eu quase engasguei com minha própria saliva. A ideia de Patrícia vindo até minha casa, talvez vendo Juliano, talvez trocando olhares secretos com ele bem na minha frente, era absolutamente insuportável. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria observar a interação entre eles, procurar pistas, confirmar minhas suspeitas. Na verdade, que tal nos encontrarmos diretamente no shopping, no Mueller, como sempre fazemos? Sugeri rapidamente. Claro! Perfeito! Meio-dia no mesmo lugar de sempre? Ela confirmou. E eu concordei antes de desligar o telefone com as mãos tremendo. Aquela seria a nossa conversa de acerto de contas, embora ela ainda não soubesse disso. O sábado amanheceu chuvoso, o que combinava perfeitamente com meu estado emocional. Acordei cedo, mesmo sendo meu dia de folga, porque simplesmente não conseguia mais dormir direito desde quinta-feira. Juliano ainda estava dormindo profundamente ao meu lado, e observar seu rosto relaxado me causava uma mistura estranha de raiva e nostalgia. Esse era o homem com quem planejei construir uma família, com quem sonhei em envelhecer junto. O homem que segurou minha mão quando meu pai morreu há 3 anos, que ficou acordado a noite inteira comigo quando eu tive pneumonia no ano passado, que chorou de alegria no dia do nosso casamento. Como esse mesmo homem conseguia me trair de forma tão cruel? Levantei devagar, tomei um banho demorado tentando reunir coragem para o confronto que se aproximava. Escolhi uma roupa simples, mas que me deixasse confortável, uma blusa branca e calça jeans. Não queria parecer que estava me arrumando especialmente para aquele encontro. Era apenas uma conversa entre amigas, pelo menos na cabeça dela. Antes de sair, olhei mais uma vez para o telefone de Juliano sobre o criado mudo. Uma parte de mim queria verificar se havia mais mensagens, se conseguia encontrar outras evidências da traição, mas outra parte tinha medo do que poderia descobrir. Talvez uma mensagem fosse traumático o suficiente por enquanto. Cheguei ao shopping 15 minutos antes do horário marcado. Nosso local de encontro habitual era uma cafeteria no 2º andar, perto da livraria onde costumávamos passar horas escolhendo livros juntas. Sentei numa mesa que oferecia uma boa visão da entrada, pedindo apenas um café que sabia que não conseguiria tomar. Minha ansiedade estava a 1000. Ensaiei mentalmente dezenas de maneiras diferentes de abordar o assunto. Deveria ser direta e mostrar que sabia da mensagem? Deveria fingir normalidade e tentar fazer com que ela confessasse naturalmente? Deveria confrontá-la com raiva ou tentar manter a calma? Quando vi Patrícia se aproximando, meu estômago se revirou completamente. Ela estava com um vestido azul marinho que eu havia ajudado ela a escolher mês passado, os cabelos presos num coque casual, sorrindo e acenando para mim como fazia há quase 20 anos. Por um momento, quase consegui esquecer o motivo pelo qual estávamos ali. Desculpa a demora. O trânsito estava terrível com essa chuva, ela disse, me dando um beijo no rosto e se sentando na cadeira à minha frente. Você está com uma cara cansada, amiga. Plantão pesado essa semana? Ali estava ela novamente, demonstrando preocupação comigo como sempre fazia. Essa contradição entre a pessoa carinhosa que eu conhecia e a mulher que estava destruindo meu casamento me deixava completamente perdida. Como alguém consegue compartimentar a vida dessa forma? Pat, preciso te fazer uma pergunta. Comecei, decidindo ser direta. Não havia sentido em prolongar aquela agonia. E preciso que você seja completamente honesta comigo. Ela me olhou com curiosidade, inclinando ligeiramente a cabeça para o lado como sempre fazia quando estava prestando atenção total em algo. Claro,
Pode perguntar o que quiser. Você sabe que sempre fomos francas uma com a outra. A ironia daquela frase quase me fez rir, se não fosse tão dolorosa. Você está tendo algum tipo de relacionamento com o Juliano? Perguntei diretamente, observando cada microexpressão do rosto dela. O que aconteceu a seguir foi algo que jamais esquecerei. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor instantaneamente. Seus olhos se arregalaram de uma forma que revelava puro terror. Não surpresa ou confusão, mas medo genuíno. Suas mãos começaram a tremer de forma visível, e ela baixou o olhar imediatamente, como se não conseguisse me encarar. Fernanda, Ela começou a falar, mas sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Eu vi a mensagem, Pat. Vi no telefone dele. Continuei, mantendo minha voz baixa, mas firme. Quero que você me explique o que está acontecendo. Foi nesse momento que Patrícia literalmente desmoronou. Ela escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar de uma forma desesperada que chamou a atenção de outras pessoas na cafeteria. Não era o choro de alguém que havia sido pega em flagrante. Era algo muito mais profundo, como se uma barragem emocional tivesse se rompido de uma vez. Você não entende, Fernanda. Você não entende nada. Ela sussurrou entre os soluços, sem levantar a cabeça. Então me explica, me faz entender, respondi, lutando para não levantar a voz. Como você consegue fazer isso comigo? Como consegue olhar na minha cara há meses, sabendo que está se envolvendo com meu marido? Eu não estou me envolvendo com ele. Ela praticamente gritou, levantando a cabeça e me olhando com olhos vermelhos de tanto chorar. Você acha que eu escolhi isso? Que eu quero estar nessa situação? Sua resposta me pegou completamente desprevenida. Não era isso que eu esperava ouvir. Do que você está falando? Perguntei genuinamente confusa. Patrícia olhou ao redor nervosamente, como se tivesse medo de que alguém estivesse nos ouvindo. Não posso falar sobre isso aqui. É muito complicado, muito perigoso. Perigoso? Pat, que história é essa? Insisti, sentindo que havia algo muito mais complexo por trás daquela situação do que uma simples traição. Vamos para o meu carro. Eu te conto tudo, mas não aqui, ela disse, se levantando rapidamente e limpando as lágrimas com as costas das mãos. Seguimos até o estacionamento em silêncio. Minha cabeça estava fervilhando de confusão e ansiedade. As reações dela não faziam sentido se ela realmente estivesse tendo um caso com Juliano por vontade própria. Havia algo muito errado naquela história toda. Entramos no carro dela, um Honda Civic prata que conhecia bem porque já havíamos viajado juntas várias vezes. Ela ligou o ar-condicionado e ficou alguns minutos em silêncio, respirando profundamente como se estivesse tentando reunir coragem para me contar algo terrível. Fernanda, o que eu vou te contar vai mudar tudo o que você pensa sobre essa situação. E sobre o Juliano. Ela começou, suas mãos ainda tremendo enquanto segurava o volante. Eu estou preparada para ouvir qualquer coisa, respondi, embora não soubesse se isso era verdade. Há 3 meses eu passei por uma fase muito difícil no meu casamento com o Maurício. Você lembra que eu comentei que estávamos tendo algumas discussões? Ela perguntou. E eu confirmei com um aceno de cabeça. Eu me lembrava vagamente de Patrícia mencionando alguns problemas conjugais, mas nada que parecesse sério. Ela sempre foi reservada em relação aos problemas pessoais, ao contrário de mim, que sempre desabafava com ela sobre tudo. A situação estava tão ruim que eu cheguei a considerar me separar. Uma noite, depois de uma briga muito feia com o Maurício, eu estava desesperada e cometi a maior burrice da minha vida. Ela continuou, sua voz ficando cada vez mais baixa. Que burrice? Perguntei, embora uma parte de mim já tivesse medo da resposta. Eu procurei o Juliano para conversar. Você sabe como ele sempre foi um bom ouvinte, como sempre deu conselhos sensatos quando você falava sobre os problemas de vocês. Eu pensei que ele poderia me ajudar a ver as coisas de uma perspectiva masculina, talvez me dar dicas de como melhorar meu relacionamento. Minha mente começou a processar onde aquela conversa estava indo, e não gostei nada do que estava imaginando. Nós nos encontramos num bar perto da clínica onde eu trabalho. Era para ser apenas uma conversa de amigos, nada mais. Mas eu estava muito fragilizada, muito vulnerável, e acabei bebendo mais do que deveria.
Ela prosseguiu, as lágrimas voltando aos seus olhos. Pat, comecei a dizer, mas ela me interrompeu. Eu sei o que você está pensando, mas não foi o que parece. Não aconteceu nada físico entre nós. Mas naquela noite eu estava tão transtornada que cometi outro erro terrível. Mandei algumas fotos minhas para ele pelo WhatsApp. Fotos que eu jamais deveria ter mandado. Senti meu sangue gelar nas veias. Que tipo de fotos? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Fotos íntimas. Eu estava bêbada, chorando, querendo atenção masculina porque me sentia rejeitada pelo meu próprio marido. Foi uma decisão impulsiva e completamente estúpida que eu me arrependi no segundo seguinte. Ela explicou, escondendo novamente o rosto nas mãos. E aí? Perguntei, sentindo que a história estava apenas começando. No dia seguinte, eu liguei para o Juliano desesperada, pedindo para ele apagar as fotos e esquecer que aquilo tinha acontecido. Ele disse que tinha apagado tudo e que nunca mais tocaríamos no assunto. Eu acreditei nele. Uma sensação de horror começou a se formar no meu peito. Mas ele não tinha apagado as fotos. Não só não tinha apagado, como começou a usar elas contra mim, ela disse, sua voz carregada de vergonha e desespero. 15 dias depois, ele me ligou dizendo que precisávamos conversar. Quando nos encontramos, ele me mostrou as fotos e disse que se eu não fizesse exatamente o que ele mandasse, ele enviaria tudo para o Maurício e ainda espalharia pela internet. Meu mundo girou novamente. Não era uma traição simples, era chantagem. Mas por que ele faria isso? O que ele queria de você? Ele está roubando dinheiro da empresa onde trabalha há meses. Equipamentos médicos caros que ele vende por fora e embolsa o dinheiro. Mas ele sabia que uma hora ou outra isso seria descoberto. Então ele inventou um plano para se livrar de todas as responsabilidades antes que fosse pego. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente de uma forma que me deixou nauseada. Que plano? Ele queria que você descobrisse sobre um suposto caso entre nós dois. Queria que você ficasse tão magoada que pedisse o divórcio por traição. Assim, na separação, ele ficaria livre de qualquer responsabilidade financeira e poderia desaparecer com o dinheiro roubado antes que a empresa descobrisse o esquema. A revelação me atingiu como um tsunami emocional. Juliano não estava apenas me traindo. Ele estava orquestrando a destruição do nosso casamento como parte de um plano criminoso elaborado. E estava usando minha melhor amiga como peça central dessa farsa cruel. A revelação que Patrícia acabara de me fazer era tão chocante que precisei de alguns segundos para processar completamente o que havia acabado de ouvir. Meu marido não era apenas um traidor comum. Ele era um criminoso calculista que estava usando chantagem sexual contra minha melhor amiga para destruir nosso casamento e encobrir seus próprios crimes. Fernanda, você está muito pálida. Quer que eu pare num posto para você tomar uma água? Patrícia perguntou, preocupada com minha reação. Balancei a cabeça negativamente, ainda tentando absorver a magnitude do que havia descoberto. Continue contando. Eu preciso saber de tudo. Ela respirou profundamente antes de prosseguir. Depois que ele me explicou o plano, eu disse que jamais faria parte de uma coisa dessas, que antes eu contaria tudo para você e para o Maurício, assumindo as consequências das minhas próprias escolhas. Foi aí que ele me mostrou que não era apenas chantagem emocional. Como assim? Perguntei, embora temesse a resposta. Ele descobriu informações sobre a clínica onde eu trabalho, detalhes sobre meus pacientes, sobre procedimentos que eu realizei, sobre minha rotina profissional. Ele ameaçou criar situações que comprometeriam minha carreira de fisioterapeuta. Disse que conhecia gente que poderia fazer denúncias falsas contra mim no Conselho Regional, que poderia plantar evidências de negligência médica. A crueldade e o nível de planejamento por trás das ações de Juliano me deixaram completamente chocada. Isso é loucura! Como ele conseguiu essas informações? Lembra das vezes que ele foi me buscar na clínica quando você estava trabalhando e eu precisava de carona? Lembra de quando ele ficou esperando na recepção enquanto eu terminava alguns atendimentos? Ele usou esses momentos para observar, fazer perguntas casuais para as recepcionistas, anotar nomes de pacientes. Tudo muito sutil, como se fosse apenas interesse casual. Lembrei-me perfeitamente daquelas ocasiões.
Havia até achado gentil da parte dele se oferecer para buscar Patrícia quando ela precisava. Nunca imaginei que ele estivesse coletando informações para usar contra ela posteriormente. E tem mais, ela continuou, sua voz ficando ainda mais fraca. Ele descobriu sobre um empréstimo que eu fiz no banco para ajudar minha mãe com os remédios dela. Ameaçou criar problemas na minha situação financeira. Disse que conhecia pessoas que poderiam fazer com que meu nome fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas que eu nem tenho. A cada nova revelação, minha percepção sobre o homem com quem estava casada se transformava completamente. Juliano não era apenas alguém que havia cedido à tentação ou cometido um erro impulsivo. Ele era uma pessoa meticulosa, manipuladora, capaz de destruir vidas inteiras para atingir seus objetivos egoístas. Por isso você estava mandando aquelas mensagens, concluí, finalmente entendendo toda a situação. Exato. Ele elaborou um cronograma específico. Disse que eu deveria mandar mensagens com determinada frequência, usando palavras específicas que soassem convincentes, sempre em horários que você tivesse chance de ver. Tudo calculado para parecer um caso real e apaixonado. E você não pensou em me contar a verdade desde o início? Patrícia me olhou com uma expressão de dor profunda. Fernanda, você não imagina quantas noites eu passei acordada pensando em fazer exatamente isso. Mas ele deixou muito claro que se eu contasse qualquer coisa para você ou para qualquer outra pessoa, ele não apenas destruiria minha carreira e meu casamento, como também faria algo contra você. Contra mim? Que tipo de coisa? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Ele disse que conhecia sua rotina no hospital, que sabia quais medicamentos você administrava, quais procedimentos você realizava. Ameaçou criar situações que comprometeriam sua segurança no trabalho. Disse que se acontecesse algum acidente com algum paciente sob seus cuidados, seria muito fácil fazer parecer que foi negligência sua. Minha respiração ficou ofegante. Juliano estava ameaçando não apenas destruir a vida de Patrícia, mas também a minha, caso ela não cooperasse com seu plano diabólico. Ele realmente disse isso? Palavra por palavra. Inclusive mencionou o nome do Sr. Roberto, seu chefe no hospital, dizendo que seria fácil plantar dúvidas na cabeça dele sobre sua competência profissional. Pensar que Juliano conhecia detalhes tão específicos sobre minha vida profissional e estava disposto a usá-los contra mim, me fez sentir violada de uma forma que jamais havia experimentado. Durante anos, eu compartilhava com ele todos os aspectos da minha rotina, contava sobre meus pacientes, meus desafios no trabalho, minhas conquistas profissionais. Ele transformou toda essa intimidade conjugal em armas para usar contra mim. Pat, por que você não procurou a ajuda da polícia? Isso é crime, disse, ainda tentando processar a dimensão criminosa de toda aquela situação. Com que provas? As mensagens íntimas que eu mesma mandei para ele voluntariamente? Ele foi muito inteligente, Fernanda. Todas as ameaças foram feitas pessoalmente, nunca por mensagem ou ligação. E ele sempre deixava claro que se eu tentasse denunciá-lo sem provas concretas, ele transformaria minha vida num inferno muito antes que qualquer processo legal pudesse proteger a mim ou a você. A sensação de impotência que senti naquele momento era esmagadora. Juliano havia criado uma teia de manipulação tão complexa e bem elaborada que havia conseguido manter duas mulheres adultas e inteligentes completamente subjugadas ao seu controle através do medo. E o Maurício? Ele não percebeu nada? Perguntei, lembrando do marido de Patrícia. O Maurício notou que eu estava diferente, mais nervosa, chorando sem motivo aparente. Mas eu inventava desculpas sobre estresse no trabalho, problemas com pacientes, qualquer coisa para justificar meu estado emocional. O pior é que isso estava realmente afetando nosso casamento. Eu me afastei dele intimamente porque me sentia suja, culpada, mesmo sabendo que estava sendo forçada a fazer aquilo. Lágrimas voltaram aos olhos dela enquanto falava sobre como a chantagem de Juliano estava destruindo também seu relacionamento com o marido. Era uma cadeia de destruição que se espalhava por várias vidas simultaneamente. Quantas mensagens você foi forçada a mandar? Perguntei, querendo entender a extensão de toda aquela farsa. Ao longo desses 3 meses, foram mais de 20 mensagens.
Ele estabeleceu uma frequência específica, 1 ou 2 por semana, sempre em dias e horários diferentes para parecer espontâneo. Cada mensagem tinha que seguir um roteiro que ele elaborava, mas eu precisava usar minhas próprias palavras para soar convincente. E aquela que eu vi no telefone dele, essa foi uma das últimas. Ele disse que estava chegando a hora do clímax do plano dele, que você deveria descobrir a mensagem nesta semana para que o plano pudesse avançar para a próxima fase. Próxima fase? Que próxima fase? Perguntei, sentindo medo do que mais poderia estar por vir. Ele queria que você me confrontasse, que ficasse devastada com a traição, que perdesse a confiança tanto nele quanto em mim. Então, ele planejava fingir arrependimento, inventar uma história de que o relacionamento comigo havia sido um erro terrível, que ele queria reconquistar você. O objetivo era fazer você se sentir tão magoada e confusa que acabasse pedindo o divórcio por traição. A manipulação psicológica era de uma sofisticação assustadora. Juliano havia estudado nossos comportamentos, nossas reações, nossos pontos fracos e criado um plano que explorava cada um deles de forma cirúrgica. Mas se você estava sendo chantageada, por que ele achava que eu acreditaria que vocês tinham um relacionamento real? Questionei. Porque ele conhece você muito bem, Fernanda. Ele sabia que quando você descobrisse as mensagens, sua primeira reação seria de dor e desconfiança, não de análise racional. Ele contava com o fato de que você ficaria tão emocionalmente abalada que não questionaria imediatamente a veracidade da situação. Infelizmente, ele estava certo. Minha primeira reação ao ver aquela mensagem realmente havia sido de dor pura, sem questionamentos. Se Patrícia não tivesse desmoronado emocionalmente durante nosso confronto, eu provavelmente teria acreditado que eles realmente tinham um caso. E agora? O que acontece agora que você me contou a verdade? Perguntei, percebendo que havíamos chegado a um ponto sem volta. Agora eu estou aterrorizada, ela admitiu, suas mãos tremendo novamente. Ele vai descobrir que eu te contei tudo. E quando descobrir, vai cumprir todas as ameaças que fez. Não necessariamente. Podemos ser mais espertos que ele, disse. Minha mente já começando a trabalhar em possíveis soluções. Como? Ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Tem informações sobre nós duas que podem nos destruir profissionalmente. E o pior é que, tecnicamente, eu realmente mandei aquelas fotos para ele voluntariamente. Então, parte da culpa é minha mesmo. Pat, você estava vulnerável, e ele se aproveitou disso. Isso não te torna culpada de nada. E chantagem é crime, independentemente de como ele conseguiu o material para chantagear. Mas como provamos que foi chantagem? Como provamos que as mensagens românticas foram enviadas sob coação? Era uma pergunta válida e preocupante. Do ponto de vista legal, seria realmente difícil provar que Patrícia estava sendo forçada a enviar aquelas mensagens, especialmente considerando que ela havia enviado as fotos íntimas inicialmente por vontade própria. Primeiro, precisamos entender exatamente o que ele está planejando fazer com o dinheiro roubado da empresa, respondi, decidindo abordar o problema de forma estratégica. Ele mencionou algo sobre ter um contato que poderia ajudá-lo a desaparecer se necessário. Alguém que forneceria documentos falsos, contas bancárias em outros nomes, esse tipo de coisa. Acho que ele está planejando fugir do país quando a empresa descobrir o roubo. Que empresa é essa mesmo? Onde ele trabalha? MedTech Equipamentos. É uma distribuidora de equipamentos médicos hospitalares. Pelo que entendi, ele tem acesso ao estoque e aos registros de vendas. Consegue retirar equipamentos caros e alterar os registros para esconder os furtos. Comecei a pensar em como poderíamos usar essas informações a nosso favor. Se conseguíssemos provar o roubo na empresa, isso validaria toda a história de chantagem que Patrícia estava contando. Ele já te disse quando planeja executar a fuga? Perguntei. Nas últimas conversas, ele mencionou que tudo deveria estar resolvido até o final deste mês. Disse que quanto mais tempo ele esperasse, maior seria o risco de ser descoberto na empresa. Olhei para o calendário no painel do carro dela. Estávamos no final de outubro. Se Juliano realmente planejava fugir até o final do mês, tínhamos pouquíssimo tempo para agir. Pat, eu tenho uma ideia,
mas vai exigir muita coragem da sua parte, disse, virando-me para encará-la diretamente. Qualquer coisa é melhor do que continuar vivendo esse pesadelo, ela respondeu, limpando as lágrimas e tentando se recompor. Vamos fazer ele cair na própria armadilha. Mas para isso você vai precisar continuar fingindo que está cooperando com o plano dele por mais alguns dias. Fernanda, eu não sei se consigo mais. Estou no meu limite emocional. Eu sei que está difícil, mas pensa comigo. Se conseguirmos provas concretas dos crimes dele, tanto o roubo quanto a chantagem, poderemos não apenas nos livrar dele, como também garantir que ele pague por tudo que fez. Patrícia ficou alguns minutos em silêncio, claramente considerando a proposta. Que tipo de provas? Primeiro, precisamos gravar uma conversa onde ele admita a chantagem. Segundo, precisamos encontrar evidências do roubo na empresa. E terceiro, precisamos documentar todas as ameaças que ele fez contra nós duas. E como vamos fazer tudo isso sem que ele perceba? Vou pensar num plano detalhado. Mas por enquanto, você precisa continuar agindo normalmente com ele. Pode conseguir isso? Ela assentiu lentamente, embora ainda parecesse assustada. Vou tentar. Mas, Fernanda, e se ele desconfiar? E se ele descobrir que eu te contei tudo? Não vai descobrir porque nós vamos ser mais cuidadosas e inteligentes do que ele. E diferentemente dele, nós vamos agir dentro da lei. Ficamos mais alguns minutos no estacionamento planejando nossos próximos passos. Combinamos que ela continuaria respondendo às mensagens dele normalmente, mas que manteria contato comigo diariamente para reportar qualquer mudança no comportamento dele. Quando nos despedimos naquele sábado à tarde, pela primeira vez em dias, senti uma fagulha de esperança. Não era mais apenas uma mulher traída descobrindo um caso extraconjugal. Era uma vítima de um esquema criminoso complexo, mas agora eu sabia exatamente com o que estava lidando. A verdade havia sido devastadora, mas também libertadora. Agora, eu entendia que minha intuição sobre Patrícia estava correta. Ela realmente não era minha inimiga. Éramos duas mulheres sendo manipuladas pelo mesmo homem cruel e calculista. Voltei para casa determinada a recuperar o controle da minha vida e garantir que Juliano pagasse por cada crime que havia cometido contra nós. A guerra estava apenas começando, mas agora eu sabia contra quem estava lutando e quais armas ele estava usando. O mais difícil seria fingir normalidade em casa até conseguirmos reunir todas as evidências necessárias. Mas depois de tudo que havia descoberto sobre meu marido, eu estava disposta a fazer o que fosse preciso para garantir que a justiça fosse feita. Chegar em casa depois da conversa com Patrícia foi uma das experiências mais surreais da minha vida. Ali estava eu, entrando no apartamento que compartilhava há 8 anos com um homem que agora sabia ser um criminoso manipulador, e tendo que fingir que nada havia mudado. Juliano estava na sala assistindo futebol, bebendo uma cerveja, completamente relaxado, como se fosse apenas mais um sábado normal. "Oi, amor, como foi o almoço com a Patty?" Ele perguntou casualmente, nem sequer tirando os olhos da televisão. A naturalidade com que ele fez essa pergunta, sabendo perfeitamente que estava orquestrando nossa destruição, me causou uma mistura de nojo e admiração pela sua capacidade de atuação. "Foi bom, conversamos sobre trabalho", respondi, forçando um tom normal. "Que bom! Ela está bem?" insistiu ele, e eu percebi que estava pescando informações sobre como eu havia reagido às mensagens. "Está sim, normal como sempre." Menti descaradamente, observando sua reação. Vi uma leve ruga de frustração se formar na testa dele. Claramente, ele esperava que eu estivesse visivelmente abalada após descobrir as supostas mensagens românticas. Minha aparente normalidade não estava encaixando no cronograma dele. Passei o resto do final de semana observando Juliano com olhos completamente novos. Cada gesto dele, cada palavra, cada expressão facial ganharam significados sinistros à luz do que eu agora sabia. Quando ele saía para comprar pão na padaria, eu me perguntava se realmente estava indo onde dizia. Quando o telefone tocava, eu prestava atenção em como ele atendia. Quando ele mexia no computador, eu tentava ver o que estava fazendo. Na segunda-feira, voltei ao trabalho com uma missão específica. Durante a pausa para o almoço, procurei minha colega Sônia.
aquela que havia percebido que algo estava errado comigo na semana anterior. Precisava de alguém de confiança para me ajudar com o plano que estava elaborando. Sônia, lembra que você disse que se eu quisesse conversar, você estaria disponível? Perguntei, me aproximando dela na copa do hospital. Claro! Percebi que você continua com cara de quem está passando por algum problema. Quer falar sobre isso? Ela respondeu, demonstrando a mesma preocupação genuína de sempre. Na verdade, preciso de um favor seu. Mas antes preciso te contar uma situação muito complicada, disse, verificando se estávamos sozinhas. Contei para Sônia uma versão resumida de toda a história. A chantagem, o roubo na empresa, o plano de destruir meu casamento. Ela me ouviu com os olhos cada vez mais arregalados, claramente chocada com a complexidade criminal da situação. Fernanda, isso é muito sério. Você já pensou em procurar a polícia? Foi sua primeira reação. Ainda não temos provas suficientes. Por isso preciso da sua ajuda. Você conhece alguém que entende de tecnologia? Alguém que possa me orientar sobre como gravar conversas sem que a pessoa perceba? Sônia pensou por alguns segundos. Meu filho Gabriel trabalha com informática. Ele tem 25 anos, é técnico em sistemas e sempre foi muito discreto. Acho que pode te ajudar sem fazer perguntas indiscretas. Você confia nele completamente? Totalmente. E ele odeia injustiça. Se eu contar a situação para ele, tenho certeza de que vai querer ajudar. Combinamos que Sônia falaria com o filho naquela mesma noite e me daria uma resposta na manhã seguinte. Precisávamos agir rapidamente, já que Juliano planejava concluir seu esquema até o final do mês. Na terça-feira pela manhã, Sônia me procurou logo no início do plantão com boas notícias. Gabriel disse que pode te ajudar. Ele sugeriu que vocês se encontrem hoje à noite na lanchonete perto do shopping, às 7 horas. Ele vai levar alguns equipamentos que podem ser úteis. Durante toda aquela terça-feira, mantive contato frequente com Patrícia por mensagens criptografadas. Havíamos combinado usar um aplicativo de mensagens que permitia conversas que se autodeletavam após alguns minutos, para garantir que Juliano não descobrisse nossa comunicação. Ele me ligou hoje cedo pedindo para eu mandar outra mensagem para o telefone dele ainda esta semana. Patrícia me informou por volta das 2 da tarde. Que tipo de mensagem? Respondi rapidamente. Uma mais desesperada, dizendo que não aguento mais ficar longe dele e que preciso vê-lo urgentemente. Acho que ele quer acelerar o processo. Perfeito. Mande a mensagem na quinta-feira à noite, horário que eu costumo chegar do trabalho. Vou fingir que descobri nesse momento. Fernanda, estou com muito medo. E se algo der errado? Vai dar tudo certo. Hoje à noite vou conseguir os equipamentos para gravar as conversas. Em alguns dias, teremos todas as provas que precisamos. Às 7 horas em ponto, encontrei Gabriel na lanchonete combinada. Ele era um rapaz magro, de óculos, com aparência séria, mas gentil. Sônia havia contado a ele o básico da situação, então não precisei explicar muitos detalhes. Sua mãe me falou que você está numa situação complicada e precisa gravar algumas conversas importantes. Ele disse, colocando uma pequena mochila sobre a mesa. Isso mesmo. Preciso de algo discreto, que a outra pessoa não perceba que está sendo gravada. Gabriel abriu a mochila e retirou alguns objetos pequenos. Trouxe algumas opções. Este aqui é um gravador digital minúsculo que você pode esconder na roupa. Tem autonomia de 6 horas e qualidade de áudio muito boa. Ele me mostrou um dispositivo não maior que uma moeda. E este aqui? Continuou, pegando outro objeto. É um aplicativo para celular que grava automaticamente todas as ligações. Muito útil se você precisar de evidências de conversas telefônicas. São seguros? A pessoa não vai desconfiar? Perguntei, examinando os equipamentos. Completamente seguros. O gravador é silencioso e tem um clipe magnético que gruda em qualquer peça de roupa por baixo do tecido. Quanto ao aplicativo, ele funciona em segundo plano, sem dar nenhum sinal visual. Gabriel passou os próximos 20 minutos me ensinando como usar cada equipamento, como transferir os arquivos de áudio para um local seguro, como garantir que as gravações tivessem validade legal. Sua ajuda foi fundamental para que eu me sentisse confiante sobre a parte técnica do plano. Uma última coisa.
ele disse antes de nos despedirmos. Se essas gravações forem usadas como prova em processo criminal, é importante que você consulte um advogado sobre a legalidade. No Brasil, gravação feita por uma das partes da conversa é legal, mas é bom ter orientação profissional. Na quarta-feira, passei o dia inteiro ensaiando mentalmente como conduziria a conversa com Juliano. Precisava fazê-lo confessar a chantagem contra Patrícia e admitir o roubo na empresa. Tudo de forma natural, sem parecer que estava conduzindo um interrogatório. Patrícia me manteve informada sobre os movimentos dele durante o dia. Ele me ligou novamente, pedindo para confirmar que vou mandar a mensagem amanhã à noite. Disse que é crucial para o timing do plano dele. Na quinta-feira pela manhã, antes de sair para o trabalho, testei discretamente o equipamento de gravação. O minúsculo dispositivo estava escondido na costura interna da minha blusa de enfermagem, completamente invisível e silencioso. Durante todo o dia no hospital, senti uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que aquela noite seria decisiva. Se conseguisse as confissões que precisava, finalmente teria as provas necessárias para acabar com o reinado de terror de Juliano. Às 6:30 da tarde, recebi a mensagem de Patrícia confirmando que havia enviado a nova mensagem para o telefone de Juliano, conforme planejado. Pronto. Mandei uma mensagem ainda mais desesperada que as anteriores. Agora é com você. Cheguei em casa às 7:15, como sempre fazia às quintas-feiras. Juliano estava na cozinha preparando um sanduíche, aparentemente normal. Cumprimentei-o casualmente e fui tomar banho, deixando minha bolsa estrategicamente perto dele para que tivesse oportunidade de verificar se eu havia mexido no telefone dele. Quando saí do banheiro, ele estava na sala com uma expressão ligeiramente tensa. O telefone dele estava sobre a mesa, exatamente onde eu havia deixado na quinta-feira anterior. Era óbvio que ele estava esperando que eu pegasse o aparelho e descobrisse a nova mensagem. Amor, meu celular ainda está sem bateria. Posso pegar o seu emprestado para ligar para minha mãe? Perguntei, interpretando exatamente o papel que ele esperava. Claro, pode pegar, ele respondeu, mas percebi um brilho de expectativa em seus olhos. Peguei o telefone e, obviamente, a mensagem de Patrícia apareceu imediatamente na tela. Desta vez, o conteúdo era ainda mais explícito que o anterior. Não aguento mais essa distância. Preciso te ver hoje mesmo, meu amor. Não importa o lugar. Eu vou. Estou louca de saudade. Fingi o mesmo choque da semana anterior. Mas desta vez, sabia exatamente o que estava fazendo. Juliano, que mensagem é essa? Perguntei com a voz trêmula de indignação estudada. Ele se aproximou com uma expressão que tentava demonstrar surpresa e constrangimento. Fernanda, eu posso explicar... Explicar? Explicar que minha melhor amiga está mandando esse tipo de mensagem para meu marido? Gritei, garantindo que minha performance fosse convincente. Não é o que você está pensando, ele disse, começando exatamente o roteiro que Patrícia havia me antecipado. Então me explica o que é. Me explica como minha amiga de 20 anos está falando dessa forma com você. Juliano suspirou dramaticamente, como se estivesse carregando um peso enorme nos ombros. Fernanda, senta aqui. Vou te contar tudo, mas promete que vai me ouvir até o final. Sentei no sofá, mantendo uma expressão de dor e confusão, enquanto internamente comemorava por ele estar seguindo exatamente o script previsto. A Patrícia passou por uma fase muito difícil no casamento com o Maurício há alguns meses. Ela me procurou para conversar, pediu conselhos e eu tentei ajudar como amigo. Ele começou, sua voz carregada de falso arrependimento. E aí? Onde isso virou uma traição? Perguntei, incentivando-o a continuar. Uma coisa levou a outra. Ela estava muito vulnerável. Eu estava passando por alguns problemas no trabalho. E acabamos nos envolvendo emocionalmente. Sei que foi errado. Sei que traí sua confiança, mas não foi planejado. Problemas no trabalho? Que problemas? Perguntei, querendo conduzi-lo na direção do roubo na empresa. Juliano hesitou por um momento, claramente calculando o quanto deveria revelar. Tem havido alguns desajustes na empresa, problemas com o estoque, alguns equipamentos que sumiram, esse tipo de coisa. Meu chefe está suspeitando dos vendedores e isso tem me deixado muito estressado. E você tem algo a ver com esses sumiços?
Perguntei diretamente, aproveitando o momento de vulnerabilidade emocional que ele estava fingindo. Fernanda, Sim, ok? Sim, eu peguei algumas coisas. Mas era só temporário. Eu estava planejando devolver tudo ou pelo menos pagar de volta assim que conseguisse o dinheiro. Meu coração acelerou. Ele estava confessando o roubo. O gravador escondido na minha roupa estava captando cada palavra daquela admissão de culpa. Quanto dinheiro você roubou? Insisti, mantendo o tom de confronto. Não foi roubo. Foi mais como um empréstimo não autorizado. Ao todo, deve dar uns 50 mil reais em equipamentos que eu vendi por fora. Mas eu ia repor tudo, juro. 50 mil reais! Juliano, você enlouqueceu? E que relação isso tem com a Patrícia? É que, quando começou o relacionamento entre nós, eu contei para ela sobre os problemas na empresa. Ela disse que me ajudaria a sair dessa situação, que poderíamos começar uma vida nova em outro lugar se fosse necessário. A mentira estava fluindo naturalmente da boca dele. Era impressionante como ele conseguia distorcer a realidade de forma tão convincente. Se eu não soubesse a verdade, provavelmente acreditaria naquela versão. Então, vocês dois estavam planejando fugir juntos? Perguntei, fingindo horror crescente. Não exatamente fugir, mas como recomeçar em outro lugar, longe dos problemas, longe das complicações. Ela estava disposta a deixar o Maurício, e eu achei que talvez fosse melhor para todos se nós... Se vocês o quê? Se vocês destruíssem 2 casamentos e fugissem como criminosos? Interrompi, elevando o tom de voz. Fernanda, eu sei como deve estar difícil para você ouvir tudo isso, mas precisa entender que eu não planejei me apaixonar por ela. Essas coisas acontecem. Apaixonar? Você está me dizendo que se apaixonou pela minha melhor amiga? Sim, ele respondeu, olhando para baixo como se estivesse genuinamente envergonhado. E ela também se apaixonou por mim. Por isso as mensagens são tão intensas, tão desesperadas. Nós realmente nos amamos. A facilidade com que ele mentia sobre os sentimentos de Patrícia, sabendo que ela estava sendo chantageada, revelava um nível de crueldade que eu jamais imaginara que ele possuía. E agora? Qual é o plano de vocês? Perguntei, querendo extrair o máximo de detalhes possível. Honestamente, eu estava esperando que você descobrisse sobre nós dois. Estava cansado de mentir, de esconder. Acho que seria melhor para todo mundo se assumíssemos a verdade e seguíssemos com nossas vidas. Então eu descobrir foi conveniente para você? De certa forma, sim, porque agora podemos conversar abertamente sobre isso. Fernanda, eu sei que está doendo muito, mas talvez seja melhor nos separarmos. Você merece alguém que possa te amar completamente. E eu não consigo mais fingir que sou esse homem. Ali estava a confissão final do plano dele. Ele queria que eu pedisse o divórcio, exatamente como Patrícia havia previsto. E estava fazendo parecer que a ideia da separação era para meu próprio bem. E os 50 mil reais que você roubou? Vai usar esse dinheiro para começar uma vida nova com a Patrícia? Perguntei, querendo mais detalhes sobre o aspecto financeiro do crime. Isso é temporário. Quando eu conseguir um emprego novo, em outro lugar, vou devolver tudo para a empresa. Ou pelo menos a maior parte. Em outro lugar? Vocês estão planejando sair da cidade? Talvez do estado. Talvez até do país, dependendo de como as coisas evoluírem. A Patrícia tem algumas economias. Eu tenho... recursos. Poderíamos recomeçar em algum lugar onde ninguém nos conhece. Cada palavra que saía da boca de Juliano estava sendo gravada com perfeita qualidade. Eu tinha confissões explícitas sobre o roubo, admissões sobre o plano de fuga e declarações detalhadas sobre o suposto relacionamento com Patrícia. Juliano, eu preciso de um tempo para processar tudo isso, disse finalmente, fingindo estar emocionalmente devastada demais para continuar a conversa. Eu entendo. Sei que é muito para absorver de uma vez só. Mas, Fernanda, por favor, tenta entender que essas coisas acontecem. Às vezes, 2 pessoas simplesmente se conectam de uma forma que não conseguem controlar. Sai da minha frente, murmurei, cobrindo o rosto com as mãos como se estivesse chorando descontroladamente.
Juliano se afastou, claramente satisfeito com o resultado da conversa. Em sua mente torta, tudo havia saído exatamente conforme planejado. Eu havia descoberto a traição. Ele havia confessado de forma que parecesse arrependimento genuíno. E agora, eu estava devastada demais para questioná-lo mais profundamente. Se ele soubesse que cada palavra daquela conversa estava sendo gravada e que em breve seria usada para destruir completamente seus planos criminosos. Naquela noite, depois que Juliano foi dormir, fiquei acordada até às 3 da madrugada transferindo a gravação para um local seguro e transcrevendo os pontos principais da confissão dele. Cada palavra que ouvia novamente me deixava mais indignada com a facilidade que ele tinha para mentir e manipular a situação. Na sexta-feira pela manhã, assim que cheguei ao hospital, procurei Sônia e pedi para usar uma sala reservada onde pudéssemos conversar em particular. Mostrei a ela alguns trechos da gravação usando fones de ouvido no meu celular. Meu Deus, Fernanda! Ele realmente admitiu ter roubado 50 mil reais? Ela sussurrou, claramente chocada. Não apenas admitiu o roubo, como também confirmou o plano de fuga. E o mais importante, ele acredita que o plano está funcionando perfeitamente. E agora? Você vai direto para a polícia? Ainda não. Preciso de mais uma evidência crucial. Uma confissão sobre a chantagem contra a Patrícia. Ontem ele apenas falou sobre o suposto relacionamento romântico, mas não admitiu que está forçando ela a participar. Sônia ficou pensativa por alguns segundos. Como você pretende conseguir essa confissão adicional? Vou usar a própria arrogância dele contra ele mesmo. Quando pessoas como o Juliano acreditam que estão no controle absoluto da situação, elas tendem a se exibir, a contar detalhes desnecessários só para mostrar como são inteligentes. Durante a pausa do almoço, encontrei-me rapidamente com Patrícia num café pequeno longe do hospital e da clínica dela. Mostrei parte da gravação para ela, focando especialmente no momento em que Juliano confessou o roubo. Não acredito que ele realmente admitiu isso tudo, ela exclamou com os olhos arregalados. E tem mais. Ele disse que você está apaixonada por ele e que vocês estão planejando fugir juntos. Obviamente eu sei que isso é mentira, mas ele realmente acredita na própria farsa. Fernanda, isso significa que conseguimos as provas que precisávamos? Quase. Ainda preciso que ele confesse especificamente sobre a chantagem. Preciso que ele admita que está te forçando a enviar essas mensagens. Patrícia pareceu preocupada. Como você vai conseguir isso sem levantar suspeitas? Vou usar uma estratégia diferente. Vou fingir que estou começando a aceitar a separação, mas que quero entender melhor como tudo começou. Homens como ele adoram contar seus planos quando acham que já venceram. E se ele desconfiar? E se perceber que você está tentando extrair informações específicas? Não vai perceber porque vou apelar para o ego dele. Vou fazer ele acreditar que estou impressionada com a inteligência dele, com como conseguiu orquestrar tudo sem que eu percebesse. Combinamos que ela continuaria respondendo normalmente às mensagens dele por mais alguns dias, enquanto eu executava a segunda fase do meu plano. Precisávamos manter a farsa funcionando até conseguirmos todas as evidências necessárias. No sábado pela manhã, coloquei meu plano em ação. Esperei Juliano terminar o café da manhã e então me aproximei dele com uma postura mais calma, menos confrontativa que na conversa anterior. Juliano, pensei muito sobre nossa conversa de quinta-feira. Comecei, sentando ao lado dele no sofá. Ele me olhou com cautela, claramente surpreso com minha mudança de tom. E aí? Como você está se sentindo? Confusa, magoada, mas também curiosa, respondi, ligando discretamente o gravador escondido na minha roupa. Curiosa sobre o quê? Sobre como tudo aconteceu sem que eu percebesse nada. Quer dizer, vocês dois conseguiram manter esse relacionamento em segredo por meses, bem debaixo do meu nariz. É quase impressionante. Vi um brilho de satisfação aparecer nos olhos dele. Exatamente como eu havia previsto, ele estava gostando de ser elogiado pela sua capacidade de enganar. Bem, não foi fácil, ele disse, com um sorriso ligeiramente orgulhoso. Exigiu muito planejamento, muito cuidado para não deixar rastros. Como assim? Vocês se encontravam onde? Quando? Como conseguiam se comunicar sem que eu desconfiasse?
Juliano se acomodou melhor no sofá, claramente disposto a compartilhar os detalhes da sua suposta genialidade. A Patrícia é muito inteligente, sabe? Ela entendeu desde o início que precisávamos ser extremamente cuidadosos. Entendeu como? Você explicou para ela que tipo de cuidados eram necessários? Claro! Nos primeiros encontros, deixei muito claro quais eram as regras. Como ela deveria agir quando estivesse perto de você? Que tipo de mensagens poderia mandar? Quando poderia mandar? Esse tipo de coisa. Meu coração acelerou. Ele estava descrevendo exatamente o tipo de controle manipulativo que caracteriza a chantagem, mesmo sem usar essa palavra específica. Regras? Que tipo de regras? Por exemplo, ela só podia me mandar mensagens em horários específicos, quando sabia que você não estava por perto. E as mensagens tinham que seguir um padrão específico, românticas o suficiente para serem convincentes se você descobrisse, mas não tão explícitas que parecessem vulgares. Ela concordou com essas regras facilmente? Juliano hesitou por um momento, como se estivesse considerando o quanto deveria revelar. Bem, no início ela estava um pouco resistente. Achava que era arriscado demais, que vocês duas eram amigas há muito tempo. E como você a convenceu? Tive que ser persuasivo, ele disse, com um sorriso que me deu arrepios. Mostrei para ela que eu tinha algumas informações que poderiam ser problemáticas se saíssem por aí. Ali estava. Ele estava admitindo que usou informações comprometedoras para pressionar Patrícia. Que tipo de informações? Algumas fotos que ela havia mandado para mim num momento de vulnerabilidade. Nada muito comprometedor, mas o suficiente para causar problemas no casamento dela se o Maurício descobrisse. Então você usou as fotos dela para pressionar ela a continuar o relacionamento com você? Juliano pareceu perceber que havia revelado mais do que pretendia. Não foi bem pressão. Foi mais como um incentivo para que ela não desistisse de nós dois por medo das consequências. Que outras consequências você mencionou para ela? Bem, além das fotos, eu conhecia alguns detalhes sobre o trabalho dela que poderiam ser mal interpretados se chegassem aos ouvidos errados. Nada muito sério, mas o suficiente para fazê-la entender que era melhor manter nossa discrição. Cada palavra que saía da boca dele era uma confissão explícita de chantagem. Ele estava descrevendo um padrão clássico de coerção psicológica, usando informações pessoais e profissionais para manter Patrícia sob controle. E ela aceitou essas condições? Eventualmente, sim. Como eu disse, ela é inteligente. Entendeu que era a melhor forma de proteger a todos nós. Você, ela, o Maurício, eu. Todo mundo sairia ganhando se mantivéssemos as coisas organizadas e discretas. A distorção da realidade que ele estava apresentando era assustadora. Em sua mente, chantagear uma mulher vulnerável era um ato de proteção para todos os envolvidos. E quanto ao dinheiro da empresa? Isso também fazia parte do plano desde o início? Não exatamente. Os problemas na empresa começaram antes do relacionamento com a Patrícia. Mas quando percebi que as coisas estavam ficando complicadas lá, vi uma oportunidade de resolver tudo de uma vez. Como assim, resolver tudo de uma vez? Ora, se eu fosse descoberto na empresa, perderia o emprego e provavelmente enfrentaria problemas legais. Mas se eu conseguisse reunir uma quantia suficiente e recomeçar em outro lugar com a Patrícia, poderia deixar todos esses problemas para trás. E eu? Como eu me encaixava nesse plano? Juliano suspirou, como se estivesse prestes a revelar algo que preferia manter em segredo. Fernanda, eu sabia que eventualmente você descobriria sobre mim e a Patrícia. Era inevitável. Então pensei que seria melhor deixar que isso acontecesse de forma natural. Natural? Como assim? Quer dizer, em vez de eu te contar diretamente, seria menos doloroso se você descobrisse gradualmente, através das mensagens, dos sinais. Assim você chegaria à conclusão por conta própria de que seria melhor nos separarmos. Então você planejou que eu descobrisse? De certa forma, sim. Inclusive orientei a Patrícia sobre quando e como mandar as mensagens para que você tivesse a maior chance de vê-las. Queria que fosse um processo natural, não um choque brutal. A frieza calculista por trás de cada aspecto do plano dele me deixava nauseada. Ele havia orquestrado meticulosamente cada momento da minha dor emocional,
Cada descoberta devastadora, tudo para servir aos seus propósitos egoístas. E se eu não tivesse descoberto? Se não tivesse visto as mensagens? Eu teria encontrado outras formas. Talvez deixado algumas evidências mais óbvias espalhadas por aí, ou pedido para a Patrícia intensificar as mensagens. O importante era garantir que você chegasse à conclusão certa no momento certo. Momento certo para quê? Para o divórcio, obviamente. Eu precisava que nossa separação acontecesse logo, para poder resolver a situação na empresa antes que fosse descoberto. Tempo é crucial nesse tipo de situação. Quanto tempo você calculou que tinha antes de ser descoberto na empresa? Algumas semanas, no máximo um mês. Por isso foi tão importante acelerar o processo com você. Não podia me dar ao luxo de deixar as coisas se arrastarem. E a Patrícia sabia de todos esses prazos? Claro! Ela entendia perfeitamente a urgência da situação. Inclusive, nas últimas semanas, ela tem sido muito cooperativa em acelerar o cronograma das mensagens. Cooperativa. Ele usou a palavra cooperativa para descrever uma mulher que estava sendo chantageada e ameaçada. A capacidade dele de distorcer a realidade era verdadeiramente perturbadora. Juliano, posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Se a Patrícia decidisse que não queria mais participar desse plano, se ela quisesse terminar o relacionamento com você, você deixaria? Ele ficou em silêncio por um longo momento, claramente considerando como responder sem se incriminar ainda mais. Bem, seria complicado. Quer dizer, nós já estamos muito envolvidos. Já fizemos muitas escolhas que não podem ser desfeitas facilmente. Que tipo de escolhas? As fotos que mencionei, as informações que ela compartilhou comigo sobre o trabalho dela, os planos que fizemos juntos. Se ela tentasse se afastar agora, seria problemático para ambos. Problemático como? Fernanda, você está fazendo muitas perguntas específicas. Por quê? Achei que você queria apenas entender como tudo aconteceu. Percebi que ele estava começando a ficar desconfiado. Precisava mudar a abordagem rapidamente. Desculpa, é que estou tentando processar tudo isso. É difícil entender como duas pessoas que eu amava tanto conseguiram me enganar tão completamente. Eu entendo. Deve ser realmente difícil para você. Na verdade, de certa forma, estou quase impressionada. O nível de planejamento, a coordenação entre vocês dois, a capacidade de manter tudo em segredo por tanto tempo. É quase como um filme. O ego dele respondeu imediatamente ao elogio. Realmente exigiu muito planejamento estratégico. Não foi fácil coordenar todos os aspectos sem deixar rastros. E agora? Qual é o próximo passo do plano de vocês? Bem, agora que você sabe de tudo, podemos ser mais abertos sobre nossos planos. A Patrícia e eu estamos pensando em sair da cidade nas próximas 2 semanas. Já temos alguns contatos em outras regiões onde podemos recomeçar. Com o dinheiro da empresa? Entre outras coisas, sim. Mas, Fernanda, quero que você saiba que pretendo devolver esse dinheiro assim que conseguir me estabilizar no novo lugar. E se a empresa descobrir antes de vocês saírem da cidade? Por isso a pressa. Quanto mais rápido resolvermos a questão do divórcio, mais rápido poderemos partir. Inclusive, se você quiser acelerar o processo legal, eu ficaria grato. Acelerar como? Entrando com o pedido na próxima semana mesmo, alegando incompatibilidade, traição, qualquer motivo que faça o processo tramitar mais rapidamente. Ali estava a confirmação final de tudo que Patrícia havia me contado. Juliano queria que eu pedisse o divórcio imediatamente para que ele pudesse fugir com o dinheiro roubado antes de ser descoberto. E quanto à partilha de bens? Honestamente, você pode ficar com tudo. O apartamento, os móveis, o carro. Eu só quero minha liberdade para começar uma nova vida. Que generosidade! Pensei ironicamente. Ele estava disposto a me deixar ficar com os bens legítimos enquanto fugia com 50 mil reais roubados. Juliano, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você sente algum remorso? Algum arrependimento por tudo isso? Ele ficou pensativo por alguns segundos. Remorso? Não sei se é bem essa a palavra. Sinto pena de que as coisas tenham que ser assim, de que alguém tenha que sair machucado. Mas às vezes a vida nos coloca em situações onde temos que fazer escolhas difíceis. Mesmo que essas escolhas envolvam roubo e traição, Fernanda, eu prefiro pensar nisso como
Adaptação às circunstâncias. Quando a vida te coloca contra a parede, você tem que encontrar uma saída, mesmo que não seja a ideal. A falta total de arrependimento ou responsabilidade moral em sua resposta me mostrou definitivamente que tipo de pessoa eu havia descoberto estar casada. Juliano não era apenas um homem que havia cometido erros. Ele era alguém fundamentalmente desprovido de consciência ética. Naquele momento, eu sabia que tinha todas as evidências de que precisava. As gravações continham confissões explícitas sobre o roubo, admissões detalhadas sobre o uso de chantagem contra Patrícia e revelações completas sobre o plano de destruir meu casamento para facilitar sua fuga. Mais importante ainda, eu finalmente entendia completamente a extensão da manipulação que havia sido exercida não apenas sobre mim, mas também sobre Patrícia. Éramos duas vítimas de um esquema criminoso elaborado, não rivais disputando o mesmo homem. Agora era hora de garantir que a justiça fosse feita e que Juliano pagasse por cada crime que havia cometido contra nós. Depois de conseguir todas as confissões que precisava, passei o final de semana organizando metodicamente cada evidência que havia coletado. Tinha gravações detalhadas das confissões de Juliano sobre o roubo de R$50 mil da empresa, admissões explícitas sobre o uso de chantagem contra Patrícia e revelações completas sobre seu plano de destruir meu casamento para facilitar sua fuga criminosa. Na segunda-feira pela manhã, antes mesmo de ir trabalhar, liguei para Patrícia e marquei um encontro urgente. Precisávamos finalizar nossa estratégia antes de levar tudo às autoridades competentes. Nos encontramos num pequeno café longe de nossas rotinas habituais, onde ninguém nos conhecia. Fernanda, conseguiu as confissões que precisava? Ela perguntou, visivelmente ansiosa. Consegui muito mais do que esperava. Ele não apenas confessou tudo, como também detalhou exatamente como planejou usar você, como calculou cada passo da destruição do nosso casamento e como pretende fugir com o dinheiro roubado. Mostrei para ela alguns trechos das gravações, focando especialmente nos momentos onde Juliano admitia ter usado informações comprometedoras para mantê-la sob controle. Ver a própria chantagem sendo descrita com tanta frieza por ele a deixou visivelmente abalada. Não acredito que ele falou sobre mim dessa forma. Ela sussurrou, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Como se eu fosse apenas uma peça num jogo, não uma pessoa real com sentimentos. Patty, isso mostra exatamente o tipo de pessoa que ele realmente é. E também prova definitivamente que você foi uma vítima, não uma participante voluntária em nada disso. Passamos 2 horas planejando nossos próximos passos. Decidimos que primeiro procuraríamos a Medtech Equipamentos, a empresa onde Juliano trabalhava, para informá-lo sobre o roubo. Em seguida, íamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência formal sobre a chantagem. Finalmente, eu entraria com o processo de divórcio, mas por motivos completamente diferentes dos que Juliano esperava. Na terça-feira de manhã, Patrícia e eu fomos juntas até a sede da Medtech Equipamentos. Pedimos para falar diretamente com o diretor administrativo, explicando que tínhamos informações importantes sobre possíveis irregularidades envolvendo um funcionário. O diretor, Sr. Carlos Mendes, nos recebeu em sua sala com curiosidade e preocupação. Quando expliquei que era esposa de Juliano Rodrigues e que tinha evidências de que ele estava roubando equipamentos da empresa, vi sua expressão mudar completamente. Senhora Fernanda, essas são acusações muito sérias. Que tipo de evidências vocês têm? Ele perguntou, inclinando-se para a frente na cadeira. Reproduzi para ele os trechos das gravações onde Juliano confessava ter pegado algumas coisas da empresa, admitindo que, ao todo, deve dar uns R$50 mil em equipamentos, que ele havia vendido por fora. O diretor ouviu tudo com atenção crescente, fazendo anotações detalhadas. Meu Deus, ele murmurou quando a gravação terminou. Nós realmente temos notado algumas discrepâncias no estoque nos últimos meses, mas não conseguíamos identificar a origem. Juliano tem acesso privilegiado ao depósito devido à sua função de vendedor sênior. Ele mencionou na gravação que está planejando deixar a cidade nas próximas 2 semanas, antes que vocês descubram o esquema. Informei.
O diretor imediatamente pegou o telefone e ligou para o departamento jurídico da empresa. Precisamos agir rapidamente. Se ele realmente planeja fugir, temos pouquíssimo tempo para recuperar os bens roubados e tomar as medidas legais cabíveis. Em menos de 1 hora, a empresa havia contatado seus advogados e decidido fazer uma auditoria emergencial de todo o estoque, além de analisar detalhadamente todas as vendas processadas por Juliano nos últimos 6 meses. Também decidiram demiti-lo imediatamente e comunicar o caso à polícia. Senhoras, vocês prestaram um serviço inestimável à nossa empresa, disse o diretor antes de nos despedirmos. Se essas informações se confirmarem, evitaram prejuízos muito maiores do que os que já ocorreram. Da empresa, fomos diretamente à delegacia especializada em crimes contra o patrimônio. Lá, prestamos depoimento detalhado sobre toda a situação, apresentando as gravações como evidência tanto do roubo quanto da chantagem contra Patrícia. O delegado responsável, Dr. Marcelo Santos, ouviu nosso relato com atenção profissional. Este é um caso complexo que envolve múltiplos crimes: apropriação indébita, chantagem, ameaça e possivelmente outros delitos que surgirão durante a investigação. Doutor, existe risco dele fugir antes de ser preso? Perguntei, preocupada com a possibilidade de Juliano desaparecer antes que a justiça fosse feita. Com base nas evidências que vocês apresentaram e na confissão gravada sobre o plano de fuga, vamos solicitar sua prisão preventiva imediatamente. Não podemos correr o risco de ele deixar a cidade com os recursos roubados. Na quarta-feira pela manhã, recebi uma ligação do delegado informando que Juliano havia sido preso em flagrante quando tentava retirar mais equipamentos da empresa. Aparentemente, ele não sabia que já havia sido descoberto e demitido. Então, apareceu para trabalhar normalmente e foi interceptado pela polícia no momento em que carregava equipamentos para seu carro. A prisão dele foi um alívio indescritível. Durante meses, tanto eu quanto Patrícia havíamos vivido sob o terror psicológico das suas manipulações. Finalmente, ele não podia mais nos ameaçar ou controlar nossas vidas. Patrícia ligou para mim chorando de alívio naquela mesma tarde. Fernanda, não consigo acreditar que finalmente acabou. Pela primeira vez em meses, consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos. E o Maurício? Você contou tudo para ele? Perguntei, preocupada com como o marido dela reagiria ao descobrir toda a verdade. Contei tudo na noite passada. Mostrei as gravações, expliquei todo o esquema de chantagem, pedi perdão por não ter contado antes. Ele ficou furioso, mas não comigo. Está furioso com o Juliano por ter colocado nossa família inteira em risco. E como vocês estão agora? Melhor do que imaginei. O Maurício entendeu que eu fui uma vítima na situação. Inclusive, ele quer processar o Juliano por danos morais pelo que fez comigo e por extensão à nossa família. Nos dias seguintes, os desdobramentos do caso se multiplicaram rapidamente. A auditoria da Medtech confirmou que Juliano havia roubado exatamente R$52 mil em equipamentos médicos ao longo de 8 meses. Ele havia desenvolvido um esquema sofisticado, onde alterava os registros de estoque para esconder os furtos, vendendo os equipamentos para clínicas menores que não faziam muitas perguntas sobre a procedência. Mais perturbador ainda foi a descoberta de que ele mantinha arquivos detalhados sobre mim e Patrícia em seu computador pessoal. A polícia encontrou documentos com informações sobre nossas rotinas de trabalho, nossos colegas, nossos pontos fracos emocionais e até fotografias que havia tirado secretamente de nós durante atividades cotidianas. Era como descobrir que havíamos sido stalkeadas por anos sem perceber. O processo criminal contra ele incluiu acusações de apropriação indébita qualificada, chantagem, ameaça, stalking e formação de organização criminosa, já que descobriram que ele tinha contatos que o ajudariam a fugir do país com documentos falsos. Quanto ao divórcio, foi o processo mais rápido e tranquilo da minha vida. Com todas as evidências de crimes e traição, não houve contestação sobre a partilha de bens. Fiquei com o apartamento, o carro e todos os bens legítimos do casal. Juliano perdeu o direito a qualquer coisa, já que estava sendo processado criminalmente. O mais gratificante foi ver a justiça sendo feita de forma completa.
Juliano foi condenado a 6 anos de prisão pelos crimes cometidos, além de ter que ressarcir integralmente a empresa pelos prejuízos causados. Os contatos dele que facilitariam a fuga também foram presos numa operação policial, baseada nas informações que encontraram em seus arquivos. Patrícia e eu saímos dessa experiência traumática com nossa amizade mais forte do que nunca. O que poderia ter destruído completamente nossa relação de 20 anos, na verdade, nos uniu ainda mais, porque enfrentamos juntas um inimigo comum que tentou usar nossa confiança mútua contra nós. Alguns meses depois, quando o processo já estava caminhando normalmente, nos encontramos para um café no mesmo shopping onde tudo havia começado. Era estranho estar ali, no local onde ela havia me contado a verdade sobre a chantagem, mas agora com um sentimento completamente diferente. Sabe o que mais me impressiona em toda essa história? Ela disse, mexendo o açúcar no café. O quê? Como ele quase conseguiu destruir tudo o que importava para nós duas usando exatamente as coisas que mais valorizávamos. Nossa amizade, nossos casamentos, nossas carreiras. Ele transformou nossos pontos fortes em vulnerabilidades. Mas no final, foram exatamente esses valores que nos salvaram, respondi. Nossa amizade resistiu porque era genuína. Meu trabalho me deu a estrutura emocional para lidar com a crise. E mesmo seu casamento com o Maurício se fortaleceu quando a verdade veio à tona. É verdade. Acho que aprendemos que pessoas como o Juliano existem, mas também que podemos nos proteger delas quando trabalhamos juntas em vez de deixar que nos isolem umas das outras. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que sou uma pessoa completamente transformada por essa experiência. Aprendi a identificar sinais de manipulação psicológica, a confiar mais nos meus instintos quando algo parece errado e, principalmente, a valorizar ainda mais as pessoas genuinamente leais na minha vida. Profissionalmente, continuei trabalhando no hospital, mas agora também dou palestras sobre relacionamentos abusivos e manipulação psicológica. Minha experiência pessoal me permitiu ajudar outras mulheres que passaram por situações similares. Patrícia também transformou sua experiência em algo positivo. Ela começou a atender gratuitamente mulheres vítimas de chantagem e abuso psicológico, oferecendo fisioterapia para ajudar com os efeitos físicos do estresse traumático que esse tipo de situação causa. Nossa história prova que mesmo quando enfrentamos pessoas calculistas e manipuladoras, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. E quando isso acontece, a justiça pode ser feita de forma completa e satisfatória. O mais importante é nunca desistir de lutar pela verdade, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as pessoas em quem mais confiamos parecem ter nos traído. Às vezes, a realidade é muito diferente do que parece na superfície, e só descobrimos isso quando temos coragem de investigar mais profundamente. Pessoal, essa foi minha história de como descobri que meu marido não era apenas um traidor comum, mas um criminoso manipulador que estava destruindo 2 famílias para encobrir seus próprios crimes. Uma história que começou com uma simples mensagem no celular e terminou com a prisão de um homem que achava que era mais esperto que todas as pessoas ao seu redor. Espero que minha experiência possa ajudar outras pessoas que estejam passando por situações parecidas. Nunca aceitem explicações que não façam sentido completo. Confiem nos seus instintos quando algo parece errado. E, principalmente, não deixem que manipuladores usem seus relacionamentos mais importantes contra vocês. Se vocês gostaram dessa história e querem ouvir mais relatos reais de pessoas que enfrentaram situações extremas e conseguiram dar a volta por cima, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Vingança do Dia. Temos vídeos novos todos os dias, com histórias que vão emocionar, chocar e inspirar vocês. Deixem o like se essa história tocou vocês de alguma forma. Compartilhem com pessoas que precisam ouvir que é possível vencer manipuladores e criminosos quando agimos com inteligência e coragem. E, principalmente, comentem aqui embaixo contando o que acharam dessa história. Vocês já passaram por algo parecido? Conhecem alguém que enfrentou situação similar? Quero muito saber a opinião de vocês. Foi muito trabalho pesquisar todos os detalhes legais, organizar esse relato de forma cronológica e trazer para vocês cada aspecto dessa história complexa. Por isso, peço que demonstrem apoio.
comentando, curtindo e se inscrevendo. Isso mostra que vocês valorizam o esforço que faço para trazer conteúdo de qualidade. E se vocês podem e querem ajudar nosso canal a continuar produzindo esses vídeos diários, usem o Valeu Demais aqui embaixo. Qualquer valor ajuda muito a cobrir os custos de produção, pesquisa e edição dos vídeos. Manter um canal ativo todos os dias exige muito trabalho e recursos, e o apoio de vocês é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias importantes. Obrigada por terem assistido até o final. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia, com mais uma história real que vai surpreender vocês. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, a justiça sempre encontra uma forma de ser feita quando temos coragem de lutar por ela.